Bom, pessoal, eu vou dar uma explicação sobre regras de inferência. De posse de um argumento formalizado e usando as regras de inferência da lógica proposicional, podemos determinar a prova do argumento caso este seja um argumento dedutivo válido. Bem, a gente tem alguns tipos de regras de inferência e vamos conversar do modus ponens. A partir de um enunciado condicional e que seu antecedente seja inferido, podemos inferir seu consequente. Ou seja, o exemplo. Temos a FBF A, B implica em C e tem o A. E quero descobrir o C. Separa as premissas. A, B implica em C e A implica em C. E A implica em B, desculpa. Se eu sei que A é verdade e eu tenho A implica em B, então posso determinar que B também é verdade, usando modus ponens no 1 e no 3. Agora eu tenho que B é verdade e eu sei que B implica em C e quero descobrir C. Se eu sei que B é verdade e B implica em C, então o quinto passo eu posso aplicar o modus ponens no 2 e no 4 para descobrir C. O próximo passo, a próxima regra é a eliminação da negação. A partir de uma fórmula bem formada, negada duas vezes, podemos inferir a própria FBF. Exemplo, eu tenho a FBF aqui. A implica em B que implica em C. Não A e B. E quero descobrir C. Bem, eu separo as premissas. A implica em B que implica em C. Não A e B. No 2, eu posso usar a eliminação da negação. Eu tenho um não há. Eu posso usar a eliminação da negação e consigo inferir A. Tendo A, eu posso usar a regrinha de modus ponens no 1 e no 4 para inferir B implica em C. Se eu tenho B implica em C e eu sei que o B é verdade, então o C também será verdade. Então eu uso a regra de inferência, a regra de inferência modus ponens no 3 e no 5 para inferir o C. Assim eu concluo a minha questão. A próxima regra de inferência é a introdução da negação. Esta regra é análoga à eliminação da negação. Exemplo. Eu tenho não A implica em B implica em C. Tenho A e tenho B e quero descobrir o C. Separa as premissas. Não A implica em B que implica em C, A e B. Eu posso usar a introdução da negação no 2, lá no A, para inferir não A. Eu tendo não A, tem uma premissa que diz não A implica em B e C. Se eu tenho que não A é verdade, então B e C também será verdade. É o meu quinto passo, usando a regra modus ponens no 1 e no 4. Eu tenho B e C e sei que B é verdade e quero descobrir o C. Então eu uso a regra modus ponens no 3 e no 5 e descubro e consigo extrair o C usando modus ponens. A próxima regra de inferência é a introdução da conjunção. A partir de duas FBFs, podemos inferir uma fórmula que é a conjunção daquelas duas. Temos a FBF C, A e C implica em B e A, e quero descobrir B. Separo as premissas. 1, C, a 2 é A e C implica em B e a 3 é A. Eu posso usar a introdução da conjunção em 1 e 3 para descobrir A e C. Eu descobrindo A e C, conseguindo extrair A e C, tem uma premissa que diz A e C implica em B. Então, se A e C implica em B, e eu sei que eu tenho aqui no quarto ponto, que A e C é verdade, eu posso usar a regra de diferença modus ponens para descobrir B, que é a que eu quero descobrir. Então, no quinto passo, eu usei modus ponens no 2 e no 4 para descobrir B. A próxima regra de inferência
Eliminação da conjunção. A partir de uma conjunção, podemos inferir qualquer uma de suas partes. Exemplo, eu tenho a FBF. A e B implica em C e D, não A e B, e quero descobrir o D. Separo as premissas. A e B implica em C e D, não A e B. Eu uso a eliminação da negação e não A e consigo o A no quarto passo. No quinto passo, eu uso a introdução da conjunção em 3 e 4, que eu tenho B e tenho A. Então eu posso inferir A e B usando a introdução da conjunção. Tendo A e B, lá na primeira premissa diz que A e B implicam em C e D. Se eu tenho A e B verdade, então C e D no sexto passo é verdade, usando a regra de inferência modus ponens no 1 e no 5. Eu tenho C e D. E tem uma regrinha, a regrinha que nós estamos estudando agora é a eliminação da conjunção, que diz que entre duas fórmulas bem formadas, tendo uma conjunção, você pode escolher uma delas que ela é verdade. Então, eu tenho C e D usando a regra de eliminação da conjunção. No 6, eu posso extrair o D, que é a que eu quero só descobrir. A próxima regrinha de inferência é a introdução da disjunção. A partir de uma fórmula, podemos inferir uma disjunção qualquer, onde uma das partes é a fórmula original. Ou seja, um exemplo, eu tenho uma fórmula A, uma fórmula bem formada A, e quero descobrir A ao B e A ao C. Eu separo a premissa A, e ela diz que eu posso introduzir essa fórmula bem formada qualquer outra fórmula, sendo que uma seja a original. Então eu posso colocar o A e eu quero descobrir eu quero descobrir A ou B e A ou C, então eu coloco A ou B no segundo passo, usando a introdução da disjunção. Eu posso colocar no terceiro passo A ou C, usando a mesma regra da introdução da disjunção. Agora que eu tenho A ou C e A ou B, eu posso usar no 2 e no 3 a introdução da conjunção e descubro a fórmula que eu estou a descobrir. A próxima regra é a eliminação da disjunção. A partir de uma disjunção e de enunciados condicionais, onde cada antecedente é uma das partes da disjunção e com consequente em comum, podemos inferir esta consequente. Exemplo, eu tenho a fórmula S ou D e tenho S implica em F, D implica em F e eu quero descobrir F. Separo as premissas, S ou D, A implica em F e D implica em F. Eu tenho uma conjunção, eu tenho uma disjunção, S ou D. E me diz na eliminação da disjunção, se eu tiver enunciados condicionais, onde o seu antecedente faça parte da conjunção e e o seu consequente sejam em comum, então o seu consequente é verdade. Então, se eu tenho A e ele faz parte da conjunção, da disjunção. Eu tenho D e ele faz parte da disjunção, então eu posso inferir F usando a eliminação da disjunção em 1, 2 e 3. A próxima regra é a introdução do bicondicional. A partir de dois enunciados condicionais, onde o antecedente de um é o consequente do outro e vice-versa, podemos inferir uma bicondição envolvendo as duas partes diferentes. Exemplo: A implica em B e A implica em B, que implica em B implica em A, e eu quero descobrir A, B implica em B. Separo as premissas, A implica em B, e A implica em B, que implica em B, implica em A.
Eu usando, se eu tenho A implica em B no 1 e no 2 eu tenho que A implica em B, que implica em B, implica em A, eu posso usar a regrinha de modus ponens no 1 e no 2 para extrair o B implica em A. Se eu tenho que B implica em A e lá no 1 eu tenho que A implica em B, então eu posso afirmar que A B implica em B, usando a introdução do bicondicional em 1 e 3. A próxima regra é a eliminação do bicondicional. A partir de um enunciado bicondicional, podemos inferir duas condições. Exemplo: F B implica em S e D e S em D. E eu quero descobrir F. Separa as premissas, primeiro passo. F B implica em S e D e S em D. Se me diz que a partir de um enunciado bicondicional podemos inferir duas partes, então se eu tenho F B implica em SD, eu posso dizer que SD implica em F, usando a eliminação do bicondicional. Se eu tenho SD e tenho SD implica em F, e eu tenho que SD é verdade, então eu posso afirmar que F também é verdade, usando o modus ponens de 2 e 3. A próxima regra e última é o silogismo disjuntivo, que diz: a partir de qualquer disjunção e a negação de uma das partes, podemos inferir a outra parte. Exemplo: A ou B e A ou C, e eu tenho e não A. E eu quero descobrir B e C. Eu separo as premissas A ou B e A ou C e não A. Se eu tenho no 1 uma conjunção, eu posso separar ela extraindo A ou B, usando a eliminação da conjunção no 1, e eu posso extrair A ou C usando a eliminação da conjunção no 1. Esse é o terceiro e o quarto passo. Eu tenho A ou C e tenho A ou B. A ou B. E eu tenho no 2 que o A, o não A. Se no silogismo disjuntivo diz que a partir de uma disjunção eu tiver a negação de uma das partes, a outra parte eu posso inferir. Então, se eu tenho A e B, eu tenho a negação de A, então eu posso dizer que B é verdade. Usando no quinto passo, B é verdade, usando o silogismo disjuntivo no 2 e no 3. Eu tenho no 4 A ou C, e eu sei que o não A é verdade, então o C é verdade, usando o silogismo disjuntivo no 2 e no 4. Se eu tenho B no 5 e eu sei que o C é verdade e eu quero descobrir B e C, eu posso usar no 5 e no 6 a introdução da conjunção, descobrindo a minha conclusão. Obrigado, pessoal. Isso foi tudo.